Boa noite, André. Boa noite, Grazi. Tudo bom? Tudo bom e vocês aí? Tudo bem. Primeiro, queria te agradecer, então, novamente, aí pela disponibilidade de estar participando aqui desse curso. Eu estou fazendo a semana toda, né? E hoje é a nossa quinta, penúltima aula. E eu fiquei muito contente de você poder participar, porque você está ali dentro do mecanismo da Aldir Blanc e vai poder esclarecer melhor do que eu até, que tenho aí conhecimento para a escrita de editais, né? De escrita de projetos. Mas esse conhecimento jurídico achei muito bacana a tua disponibilidade de participar. Obrigada, gratidão. Nada, que é isso. Eu acompanhei ele um pedaço, você está bem inteirado da lei, assim. Não precisava ter erro aqui, não. Eu sou meio rata de editais, sabe? Assim, Ah, então eu estou sempre lendo muito edital. Já faz 15 anos que eu trabalho com isso, então eu estou sempre lendo edital de tudo que é lugar. Eu vou ler a lista de classificado, lista de aprovado, eu leio nome por nome, então eu leio tudo. Assim. Então, então. eu queria que você falasse um pouquinho, André, por favor, para a gente, sobre a Lei Aldir Blanc, sobre a experiência que você está tendo aqui no Paraná, com o lançamento desses editais todos que foram lançados essa semana, né? Para o pessoal Uhum. entender um pouquinho mais isso que eu falei aí, de que tem o recurso para eles poderem ir atrás, né? Sim, sim. Bom, eu entrei na secretaria bem no começo do Aldir Blanc, assim, então foi o meu primeiro contato com a área cultural, na parte de editais, porque eu trabalho com licitações já há algum tempo aqui no Paraná. Mas na área cultural foi a primeira vez, e a cultura tem um aspecto diferente, que é essa questão do fomento, né? Nos outros locais que eu trabalhava com estações, a gente só tinha aquisição e contratação de obra, ou serviço e tal. Então, assim, para mim é bem diferente também. E a Lei de Blanc veio aí nesse pacotão do governo federal aí, de auxílio às pessoas, empresas, né? Na Lei de Blanc especificamente para o setor cultural. A Lei Aldir Blanc, ela instituiu três políticas públicas para esse auxílio para o setor cultural. O primeiro é a renda emergencial, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da área cultural. O segundo é o subsídio para os espaços de cultura, empresas culturais. E o terceiro é o fomento, né, que no fim vai resultar mais nos editais, porque poderiam ter outros meios de se fazer o fomento, mas a prática das secretarias de cultura, sejam estaduais, sejam municipais, é fazer os editais. Então, assim, a administração pública está acostumada a fazer os editais e optou por fazer os editais. Assim, conheço poucos municípios que vão fazer de outra maneira. São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, vão trabalhar com, com as OCIPs, né, IOS, já que trabalham a área cultural deles. Então, a maior parte do dinheiro vai ser repassado para que essas OS e OCIPs façam o fomento, mas a gente está falando aí de 3 bilhões de reais, é um recurso que eu acredito que a cultura nunca viu, né? Mas a gente tem alguns entraves aí, né? Burocráticos, por exemplo, o governo federal instituiu que o recurso tem que ser executado até 31 de dezembro, que é a data que a gente ainda vai estar registrado o estado de calamidade pública. Então é um prazo realmente muito curto. A gente está falando aqui de dinheiro que entrou no caixa dos primeiros aprovados, primeiros municípios e estados aprovados pelo Ministério do Turismo, coisa de 20, 30 dias atrás. Então, assim, para gastar até 31 de dezembro é muito difícil. Assim, eu vejo o esforço de quem está trabalhando com a Lei Aldir Blanc. A gente sabe da precariedade das secretarias de cultura, né, e de gestões de cultura, principalmente dos municípios menores. Então, vai ser um esforço muito grande para executar esses recursos, né? É uma quantia vultuosa, mas o prazo para executar é curto e, assim, tem que usar muita criatividade para conseguir implementar ela. Depois de muita conversa no sentido dos entes federativos, né? A princípio era para todos executarem todas as políticas, renda emergencial, subsídio e editais. Mas a gente tinha muito medo da questão do sombreamento, né? De dois entes atenderem a mesma pessoa, física ou jurídica. Então, o governo federal lançou o decreto, que é o 10.464, que regulamentou a Lei Aldir Blanc, e aí dividiu as competências. Então, né, foi bem, como você bem disse ali antes, né, os estados são responsáveis pela renda emergencial para as trabalhadoras e trabalhadores da cultura,
e os municípios são responsáveis por implementar o subsídio para as empresas e espaços culturais, e ambos vão executar a política de fomento, porque é a única que tem uma cláusula na lei que diz que no mínimo 20% tem que ser executado, dos recursos da Aldir Blanc tem que ser executados para fomento. Ah, Eu acho interessante. que Essa parte aí da cláusula do fomento, por exemplo, eu não conhecia. Boa. isso, 20%. Tem lugares, inclusive, que vão fazer 100% fomento, principalmente municípios. Né? Tem Uhum. município que acha que é muito difícil implementar o subsídio, e realmente, se a gente depois for aprofundar, o subsídio é o mais difícil de entender e de implementar. Então, alguns municípios partiram para a ideia de executar 100% do recurso no fomento. Entendi. Você já respondeu parcialmente uma pergunta que eu já tinha anotado aqui para te fazer, André? Porque, assim, a semana inteira estou recebendo perguntas sobre a lei e tudo mais com os editais. E um deles justamente era sobre essa questão que você falou do prazo, né? Porque tem esse prazo até 31 de dezembro para executar, então por isso que está lançando 5, 10 editais na mesma semana. Eu vi Isso, que aqui no São Paulo Paraná também são lançou 8. vários, porque tem esse prazo. Mas assim, o que acontece daí no caso, se a verba não for, se não for atingido, por exemplo, o número de inscrições, porque eu fiquei impressionada, por exemplo, que os editais, tem alguns editais que tem 4.000 vagas, 5.000 vagas, e Isso. às vezes não tem. Eu gostaria muito que tivesse isso tudo de pessoas, de artistas. Quer dizer, até tem artistas para se inscrever, mas o pessoal não se inscreve. Eu já recebi relatos assim, André, essa semana de, não, é muita burocracia. Ah, é muito documento. Ah, é muito não sei o quê. Eu tô devendo IPVA, não vou poder. Eu tô devendo não sei o quê, entendeu? E daí o pessoal meio que desanima com essa parte. E eu tô Né? tentando sacudir, não, vamos tentar, gente, vamos tentar. Eu queria saber de você, assim, o que acontece se o Estado, não sei, falando do Paraná, mas acredito que vale para todos, né? Se não atingir, não conseguir distribuir essa verba para todo mundo, o que acontece? Essa verba volta para o governo federal? Ou o Estado vai Isso. poder usar? Não, assim, a lei tem dois gatilhos. Então, o dinheiro que vai para o município e o município não executar, vem para o fundo estadual. E aí o Estado tem um prazo para executar os valores, não é diferenciado dos municípios, mas assim, como a data de planejamento dos recursos dos municípios é menor, então esse gatilho funciona para os municípios. Então o dinheiro vem para o Estado e os estados, se não executarem tanto o valor que o Estado recebeu quanto esse que voltou dos municípios, todos esses recursos voltam para a União, vão para o Fundo Nacional de Cultura. É, há uma conversa para tentar mudar isso, para que o dinheiro fique no fundo estadual, mas eu acho difícil de implementar. Assim, eu acho que o Tesouro Nacional conta com o retorno de parte desse dinheiro, e eu acho que é inclusive um dos motivos de ter essa disposição do fim do estado de calamidade, né? Porque se eles deixassem mais tempo, claro que a gente teria mais maleabilidade para executar o dinheiro e provavelmente o dinheiro não retornaria para a União. Então, eu acho que o Tesouro Nacional conta com o retorno desse dinheiro para dar um ajuste de contas ali. Entendi. E essa questão que você falou do estado de calamidade que está decretado até 31 de dezembro? Só essa parte que eu não Isso, entendi. E aí, mas isso. e se a coisa não mudar? E se a pandemia, enfim, sei lá, piorar e for. Espero que Então, não, né? Esperamos que isso. Que a gente já queria que tivesse acabado, né? Mas e se e- continuar ano que vem? Como é que fica daí? então, o estado de calamidade ele foi estabelecido, nem foi pelo executivo, não foi a presidência da República que estabeleceu, apesar de ter a prerrogativa. Quem estabeleceu foi o Congresso, então é um decreto legislativo, não é um decreto do executivo. Então, o decreto do legislativo, o decreto legislativo número 6/20, ele estabeleceu que o estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020. Tem a possibilidade de ser prorrogado. Se for prorrogado, aí os recursos da Aldir Blanc ficam condicionados a essa prorrogação. Mas, assim, do que a gente sente aqui, do que a gente vê, do que a gente acompanha no noticiário e conversa, provavelmente esse estado de calamidade não vai ser prorrogado. Então, ele não sendo prorrogado, os recursos têm que ser executados até 31 de dezembro. Daí tem a questão da prestação de contas, para que daí é até junho de 2021, mas o recurso mesmo até 31 de dezembro desse ano a gente precisa entregar.
Entendi. Por isso que tem essa urgência aí dos prazos de inscrição nos editais, inclusive, né? Porque eu já vi que Exatamente. lançou vários agora, mas a inscrição só até o dia 20, 21 ali, né? Porque tem Isso, essa assim, urgência. isso. Inclusive, os editais que têm mais acessibilidade, assim, né, maior número de inscrições, por exemplo, a gente preferiu aqui no estado do Paraná fazer por chamada, né, por chamamento público, porque daí o prazo já pode abrir assim que publica o edital, né? Por exemplo, os concursos são 45 dias de publicidade que o edital fica fechado, a gente não consegue abrir inscrição, tal, não consegue atender, tal. A Fundação Municipal fez isso, acho, né? A Fundação Municipal Isso também. de Curitiba, ela lançou edital, mas as inscrições só abrem final de outubro, né? Porque Isso, porque para atender esse infelizmente a gente prazo está aí. amarrado à lei de licitações e concurso público são 45 dias, é o maior prazo das licitações de publicidade é o do concurso. E para a área cultural, o concurso é o mais específico para a área cultural, porque o concurso daí tem aquela concorrência, tem análise de mérito, né? A gente consegue valorar melhor. Então, infelizmente, a gente lida com um prazo muito curto para a Lei Aldir Blanc. Sim, é. Então o pessoal tem que correr atrás mesmo, se inscrever, né? E tentar o projeto ali. Isso. Porque Inclusive, até tem queria recurso. mencionar a questão da renda emergencial. Eu vi você falando os números, eu não, acho que foi São Paulo que você mencionou, da questão do número de inscritos para a renda emergencial. Aqui no Paraná também, a gente tinha uma expectativa de 19 mil pessoas. Entre o primeiro lote, que fechou há uns 15 dias atrás, para ser pago agora, provavelmente semana que vem, e o segundo lote, que vai fechar semana que vem, também para ser pago daqui mais ou menos 15 dias, a gente está atendendo 4 mil pessoas. Então, assim, é 20% do que a gente esperava. Pois é, até ia te perguntar isso também. Tem previsão, o Estado ele tem previsão de quando que vai pagar esse subsídio do primeiro lote? O Porque renda, teve, é, a da renda, renda daí. a renda emergencial, o primeiro lote, a expectativa é pagar na semana que vem. Né? Tá fazendo os testes E, com o Banco do Brasil já. ah, tá. É porque houve muita dúvida, muita gente me perguntou também, e eu conheço, tem vários amigos que se inscreveram, que se cadastraram para receber o auxílio, e fica lá em análise, né? Que nem o pessoal ficava criticando do governo, que fica, tá sempre em análise, tá eternamente em análise. Daí a pessoa fica na ansiedade de Mas saber se assim, vai receber ou não vai, né? aí eu vou defender a Secretaria de Cultura, porque assim foi feita uma força-tarefa para analisar os pedidos. O problema foi no governo federal, porque assim, todos os dados que são recolhidos aqui dos solicitantes são enviados para Brasília, para o DataPrev, que é o sistema do governo federal, fazer o cruzamento de dados para ver os itens de elegibilidade da pessoa. Se a pessoa não está no renda emergencial do governo geral, lá, aquele que é da Caixa, se a pessoa tem a renda tributável acima de R$ 28 mil em 2018, se a pessoa está recebendo seguro-desemprego ou é aposentado. Então, o DataPrev faz esse cruzamento lá. A gente pega os dados daqui e manda para lá. E nessa de mandar para lá, eles atrasaram em 2 semanas o retorno. Aí, assim, a expectativa e a promessa deles é que nesse segundo lote, que para nós as inscrições fecham dia 14, é que eles resolvam isso em 2, 3 dias, que era a expectativa que eles tinham apresentado para todos os estados e para os municípios também. Mas eles levaram 2 semanas nessa primeira levada. Então, assim, quando Uhum. voltou, os dados voltaram do DataPrev para o Paraná há mais ou menos 4 dias. A análise desses dados daí pela secretaria aqui foram nesses 4 dias. Ontem a secretaria terminou a análise dos dados. Aí agora está Entendi. com o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil está fazendo os testes com a secretaria, porque tem gente que vai ter que abrir conta, não tem conta, vai ter que fazer Sim, transferência. Então, assim, a expectativa é que a gente pague na semana que vem. E entendi. É, vai pagar as 5 parcelas, né? vai pagar as 5 de uma vez, não? É um lote só, as 5 de uma vez. Ah, entendi. Beleza. É, até uma pergunta também que já me fizeram. Antes de continuar, André, só vou responder o pessoal, porque eu fiz uma pegadinha com meus alunos hoje, porque eu sempre passo uma senha antes de chamar o convidado. Hoje eu não passei de propósito para ver quem estava ligado e quem ia perguntar. E aí tem um monte de gente perguntando da senha. Então eu já passo a senha, gente. Calma, eu vou passar a senha para os exercícios.
Antes disso, só ia para a gente fechar esse assunto da renda. Quem, quem pede a renda também pode propor edital, né, André? Ou Pode não? tudo, pode tudo. A Pode. única vedação que a lei tem é no subsídio para quem é responsável por mais de um espaço. Então, vamos dizer assim, eu tenho duas bibliotecas no mesmo CNPJ. Eu só posso pedir o subsídio para uma delas. E se eu sou um CPF e eu tenho duas bandas, eu só posso ser o responsável por uma delas, para fazer a solicitação. Essa é a única vedação que tem. Senão a pessoa pode ser um CPF e pedir a renda emergencial para o trabalhador e trabalhadora, ele pode ser o responsável do espaço e pedir o subsídio no CPF dele, e ele pode participar dos editais. E pode participar de mais de um edital também, né? Não precisa ser só Mais de de um um. edital. Agora, o que a gente tem feito é que assim, o decreto 10.464, ele deu uma ordem que era assim, não, evitar sombreamento, né? Que é a questão assim, né? Para atingir mais gente, tem que usar o recurso de forma que assim não concentre muito em poucas pessoas. Então, assim, os editais do Estado do Paraná, eles preveem que o projeto só pode ser apresentado uma vez, né? E se ele for contemplado para a lei Aldir Blanc, digamos que ele é contemplado no Estado. Esse mesmo projeto não pode ser contemplado no município. Ele vai ter que escolher se ele quer receber Sim. pelo município ou pelo Estado, para não ter esse Eu até sombreamento. estou sugerindo ao pessoal que escreva projetos diferentes daí, né? Que é Isso, aí mais. sim, aí os projetos diferentes podem concorrer, é igual na nossa lei de incentivo aqui estadual, você pode inscrever quantos projetos você quiser. Agora, a ideia é que só contemple um, né? Se você apresentar em Tá, mais de um item. entendi. Eu vou te passar uma pergunta aqui, um comentário que eu vou te perguntar, mas antes eu vou só passar a senha para eles, tá? Porque eles só ficam Então, até às 8, a gente cai às 8 e o pessoal quer anotar a senha aqui, ó. Isso aqui é a senha para os meus alunos que estão acompanhando desde o início da semana e que vão fazer os exercícios lá para ganhar o certificado do curso de elaboração de projetos culturais, tá? Anotaram? Beleza. Anotado aí. André, o pessoal está falando aqui, ontem a gente teve uma aula sobre documentação e as pessoas ficam muito, que nem eu falei agora, o pessoal desiste de participar por causa de edital, por causa de documento, né? E aí até aqui a Nádia acabou de comentar, o triste é a relação de certidões solicitadas para participar dos editais. Isso eu falei ontem para eles, né? Não tem como fugir, né? Porque se você está lidando não, com dinheiro público, você tem que apresentar essas certidões, exato. né? Então, assim, a gente tentou, tem a lei estadual que foi aprovada essa semana, da Lei Aldir Blanc, a gente mandou para a PGE, pedindo para dispensar as certidões, mas sabendo que a resposta ia ser negativa. Mas era uma demanda do conselho, era uma demanda que a gente entendia que tinha que atender, que era a dispensa das certidões, por causa da natureza da lei, né, que é emergencial, pelo estado de pandemia, enfim, mas a gente não conseguiu dispensar as certidões. A gente, inclusive, montou aqui no estado do Paraná um grupo de trabalho com o Tribunal de Contas da União, com a OAB, com a PGE, para a gente mesmo assim tentar chegar no limite do que a gente podia dispensar, do que a gente podia fazer. E a questão das certidões, assim, a gente nunca conseguiu derrubar. Aí a gente fez uma solicitação para que o Fórum Nacional de Secretários de Cultura e Dirigentes de Cultura fizesse essa demanda junto ao Congresso, né, junto aos parlamentares, para que eles fizessem uma lei nesse sentido, que para a Lei Aldir Blanc fossem dispensadas as certidões. Mas também não houve nenhuma iniciativa por parte do parlamento em atender essa demanda. Então, assim, infelizmente, a gente tem que cumprir o que está na lei. E a lei exige as Sim. certidões. Então, a gente tem que pedir. A questão que eu falei ontem para o pessoal aqui é que não é difícil de emitir essas certidões, né? É uma lista grande ali, Não, mas você consegue emitir tudo online, basicamente, tudo né? online. Tudo. Então Assim, a é fácil. dificuldade são municípios pequenos. Então, assim, quem é de município pequeno, aí às vezes só emite a certidão lá indo lá na prefeitura, né? Mas Sim, assim, é coisa rara hoje em dia. A eu maioria, falei assim, isso se você ontem, é. ligar, manda um e-mail, resolve, recebe a certidão. As certidões federais estão todas com efeitos prorrogados. Então, assim, não é difícil tirar as certidões. No estado do Paraná, ainda os editais já vêm com um link para você entrar
nas Ah, que certidões. legal, ainda não vi essa parte, ainda não entrei para, porque essa semana eu estou focada Uhum. aqui no curso, mas é legal. Eu também já disponibilizei o link aí para o pessoal, porque dá para fazer Isso. tudo online, né? Fácil. E Mais uma assim, perguntinha. Diga, quem diga. analisa essa questão das certidões aqui, a orientação até é que seja bem compreensível, porque às vezes a pessoa troca a certidão de campo, a pessoa, enfim, às vezes ela manda o relatório e não é a certidão, mas assim, é aprovado para depois abrir diligência para a pessoa apresentar realmente a certidão. Então, assim, há uma maleabilidade nesse sentido. Ah, legal, bacana isso. É, porque tem muita gente que se perde mesmo ali. Eu tenho vários Sim, alunos, vários clientes, porque acaba elaborando projeto para terceiros e as pessoas se perdem nessa questão aí dos documentos. Mas vamos tentar sim. se organizar para a maior quantidade de gente possível conseguir se inscrever, né? Sim, é Uma o que a gente última espera. perguntinha, André, que é o Instagram corta, né, às 8 em ponto, eu entro às 7 em ponto. É, teve um comentário aqui, acho que o pessoal do Lixo Zero, que perguntou se, na verdade, se o recurso entra antes do projeto. Deixa eu ver se eu consigo voltar ali. Ele tinha comentado Nossa. como. É porque, assim, normalmente no fomento, o recurso entra antes, depois presta conta. Aqui, a maioria dos editais é para apresentação imediata de conteúdo que já está pronto. Então, assim, você apresenta o projeto, mas o projeto já está meio que executado, ou está executado, e você já recebe o dinheiro por causa dessa questão do 31 de dezembro. Então, assim, a maioria deles, alguns estados e alguns municípios têm projetos que vão ser entregues no ano que vem, porque a prestação de contas da Lei Aldir Blanc vai ser ano que vem, então tem esse espaço de tempo para que o objeto do edital seja entregue ano que vem, mas o recurso vai entrar até 31 de dezembro. É, eu vi que tem editais do Rio de Janeiro, por exemplo, porque aqui no Paraná, pelo que eu vi dos editais ali, todos são esses que nem se falou. A gente é um videozinho para ser, né, Isso, um vídeo poema, um audiobook, vídeo áudio, livro, isso. coisa que Que já é está uma coisa que pronta. a pessoa já esteja pronta ali ou prepare agora nesse tempo e mande, né, para ganhar o recurso e está feito, né? Agora, Isso, o Rio de Janeiro eu vi que tem editais que é para circulação no ano que vem, né? Para projetos de circulação de espetáculo. Então, isso. Assim, eles trabalham com essa coisa aí desse prazo da prestação, né? isso. E é de entendimento, né? Jurídico deles. A gente preferiu não correr esse risco porque o Ministério da Cultura e o Tribunal de Contas da União nunca deram uma resposta assertiva, no sentido de eu posso pegar esse projeto ano que vem. A única assertiva que eles deram foi no FAQ deles, lá no Perguntas e Respostas, que no audiovisual a entrega poderia ser no primeiro semestre do ano que vem, mas assim, muito arriscado. Então a gente preferiu não arriscar. Tá, uma última perguntinha que eu acho que dá tempo de você responder e que eu acho interessante você estar aqui, que você é advogado dessa questão do poder público, é a questão de parentes e tudo. Eu não estou conseguindo ler a pergunta toda aqui, que minha telinha trava aqui. Mas ela falou ali, olha, sobre. Vamos ver. Ah, essa tem que ficar rolando aqui as perguntinhas, né? Ó, funcionário público, né? Tipo, funcionário público não pode. Só funcionário do Estado do Paraná que não pode, ou Não, nenhum tipo de funcionário só público. funcionário da Secretaria de Cultura não pode. Então, policial militar tem uma banda, tem um projeto? Pode. Professor, escreve livro? Pode participar. É, funcionários da Secretaria de Estado de Cultura do Paraná não podem funcionar. E daquelas entidades que prestam serviço de gestão, por exemplo, a Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer aqui, que tem contrato de gestão no museu. Então, assim, pela proximidade com a secretaria, a gente Isso. prefere não deixar eles participarem. Mas isso vale para todos os estados ou isso foi uma opção do Paraná? Isso é uma A opção lei do diz algo? Paraná. Pode ser que é a interpretação de cada Ah, estado, tá. de cada município. Entendi. O Então daí nosso é que teria que pode. ler os editais de cada estado para saber. Que eu falo para Cada todo mundo edital. sempre, leia o edital. E isso também é uma E coisa da Aldir Blanc, André? Ou porque assim, eu ontem até falei disso, que tem sempre gente perguntando, funcionário público pode se candidatar em edital de fomento?
Pode, Se não pode. Não fosse a tem Lei que dar. Aldir Blanc, tá? Eu digo um edital, Não, por exemplo, do Estado do Paraná. pode, normal, pode normal. Não tem vedação. Ah, legal. É, Que eu assim, estava até respondendo para eles que né, normalmente funcionário público da esfera que vai prover o recurso tinha alguns editais que vetavam, né? Não poderia. tem, assim, é opção jurídica, né, de orientação. Aí fica na mão de quem é o gestor mesmo e vai assinar o edital, dizer, prefiro que tenha, prefiro que não tenha. Cria alguns riscos, lógico, mas aqui no Paraná a gente prefere absorver esses riscos para tentar atender a maior demanda possível. Ah, bacana. Show. Essa resposta aí foi ótima, porque tem muita dúvida quanto a isso. Obrigada, André. Então eu vou Né? me despedindo, agradecer você, porque eu não gosto que corte gente falando, né? Então eu queria muito te agradecer. Se você quiser fazer alguma consideração final aí, eu vou falar para todo mundo: leiam o edital, leiam os editais e se inscrevam. Se Isso, você quiser. assim, reforçar essa questão. O Paraná está com 8 editais abertos, né? Então, assim, são editais que vão atender muitas pessoas. Então, a gente espera que a classe artística, no geral, possa participar e participe, lê o edital, participe. Fazer um apelo para que vocês divulguem também a Lei Aldir Blanc, a renda emergencial, que é de competência do Estado, tem o link ali para se inscrever. Quantos editais, divulguem, divulguem mesmo, assim, apresentem vários projetos, porque a gente precisa atender vocês, o dinheiro está aqui e a gente quer gastar. No mais, agradecer o convite e parabenizar vocês aí pela iniciativa. Obrigada, André. Eu que agradeço. Então é isso. Eu estou tentando fazer isso, divulgar. Vamos lá, gente. Se inscrevam, por favor. Porque é um recurso nosso, né? A gente lutou para ter esse recurso. E aí Sim, a sim. gente ter o recurso e depois ele voltar, vai dar margem até para falar: ah, vocês não precisam do recurso, né? Poxa. É, Então, gratidão, André. Muito obrigada. Boa eu que noite. agradeço. Tchau, Eu tchau, boa fico aí noite a todos. disponível para a galera, sabe que eu estou disponível lá no WhatsApp para responder dúvidas. Se vier mais alguma dúvida, eu te pergunto ali também para se ajudar a responder, tá bom? Ah, tá ok, pode Obrigada, gente. repassar, Boa eu respondo. noite. De nada, tchau, tchau. Valeu. Até mais, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Bia, Vivi, Marcela, todo mundo que acompanhou aí. Brigadão. Estou lá no WhatsApp para responder as dúvidas que eu não consegui responder aqui na live, tá bom? Quem não conseguiu